2023. Nova Difusora 1540, São Paulo, Brasil. Olá, muito bom dia, você ouvinte da Nova Difusora AM 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, que é um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, trazendo sempre um assunto de grande interesse para você, e eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai fazer parte da sua vida para o resto da sua vida, porque é muito interessante, porque abrange várias idades, vários temas e vários problemas que a sociedade enfrenta atualmente. Nós vamos falar hoje sobre o psicopedagogo e as suas tendências, as suas aulas, os problemas que o psicopedagogo ele resolve no dia a dia da população brasileira. E para conversar a respeito desse assunto conosco hoje, trouxemos a professora Márcia Bubov Furlan Ferreira, que é psicóloga, psicopedagoga formada pelo Unifiel, da turma de 2001, terapeuta de casal e família, mestranda em psicologia da educação, também pelo Unifiel. Bom dia, professora Márcia Bubov. Bom dia. É isso aí. Também teremos a professora Andréa Mann de Carvalho, que a professora Andréa é psicóloga também, psicopedagoga, olha aí, todo mundo que vem para psicopedagogia passa também pela psicologia, não é isso? Atuou em gestão de pessoas, professora, atuou como gestora de pessoas, professora na graduação e pós-graduação em psicopedagogia do Unifiel. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Também temos um aluno convidado aqui, que é o Flávio de Souza, que é aluno do 5º semestre, já foi para o 5º semestre agora, né? Flávio de Souza. Isso mesmo. E eu estou vindo de outra área, né? Tenho 50 anos e estou fazendo psicopedagogia com essa galera. Que bom, muito bem. Parabéns a todos vocês, muito obrigado pela presença hoje. Vamos falar bastante a respeito da psicopedagogia. E a psicopedagogia, gente, chegou ao Brasil na década de 70, em uma época cujas dificuldades de aprendizagem eram associadas a uma disfunção neurológica denominada de disfunção cerebral mínima, que é o DCM, que virou moda nesse período, servindo para camuflar problemas sociopedagógicos. E de lá para cá, professores e alunos, muito estudo tem sido feito na área de psicopedagogia. Ô, professora Márcia Bubov, por favor, explique para a gente, então, inicialmente, o que é a psicopedagogia? Bom, é um campo de atuação, né, que estuda a aprendizagem, os processos de aprendizagem, né? Ela difere da psicologia, porque a psicologia ela estuda, o campo de atuação é mais o comportamento, né? Uhum. Tem uma área que estuda também os processos de aprendizagem, mas não é o foco principal da psicologia. E a pedagogia, ela estuda, ela ensina o aprendizado, né? Então, como se dá o aprendizado. A psicopedagogia, então, ela vem trabalhar dando mão, né, como a gente brinca, dá mão para a psicologia e para a pedagogia, no sentido de olhar o processo de aprendizagem e os distúrbios e dificuldades apresentadas ali. Muito bem. Então, professora Andréa, existe a psicologia, existe a pedagogia e a psicopedagogia. Diferencia um pouquinho aí essas três para a gente. Exato, a gente tem essas três áreas: psicologia, psicopedagogia e pedagogia. Como a professora Márcia falou, a psicologia está mais focada no campo do comportamento, né, o lado mais emocional que gera esses comportamentos. Na pedagogia, os profissionais da área vão buscar a questão da metodologia, como que são esses métodos de ensino, como se ensina essas crianças. Já os psicopedagogos, a gente vai estudar as dificuldades e como acontece esse aprendizado, e o que impede deles estarem aprendendo. Essa é a diferença básica entre os três. Uhum. Ô Flávio, já para começar a acionar você aqui, Flávio, você era de uma outra área, né? Sim. Você trabalhava com o que antes? Ou em que campo você atuava? Publicidade. E aí, o que despertou em você fazer psicopedagogia? Eu já faço um trabalho voluntário aos finais de semana, que é o escotismo, e aí eu queria continuar trabalhando quando me aposentasse,
que eu já estou perto disso, continuar trabalhando com crianças. E eu comecei a escolher cursos que me pudesse dar essas ferramentas. Uhum. E aí eu pesquisei e cheguei na psicopedagogia, que é um campo que atua muito com criança, não só com criança, né? Mas era o meu foco. Uhum. Porém, dentro do curso, isso mudou completamente a minha cabeça. Hoje em dia eu quero me aposentar como psicopedagogo. Tá? E aí se deu Antecipou. bem e já está no quinto semestre agora. Me dei bem, assim, considero que estou indo bem, estou me dedicando, né? É uma coisa muito gostosa esse curso, esse trabalho, a atuação junto com as crianças tem sido muito boa. Então, eu quero passar para me aposentar como psicopedagogo. Que bom. Vai antecipar. Muito bem, 11h06, aqui o Unifiel 60 Minutos, que é um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, que tem hoje na mesa de som o Wellington de Andrade e a nossa jornalista Raquel Duarte, também na supervisão técnica o Miguel Jacques. Você pode ligar para cá, se você quiser tirar alguma dúvida, ligue para cá, 3681-1134. O nosso programa também está sendo transmitido pelo Facebook, que é o Facebook/Unifiel. Se você tiver alguma pergunta para os nossos professores ou para o próprio aluno aqui, você faça e a Raquel Duarte vai trazer aqui para a gente no estúdio. Muito bem. O Flávio estava falando que ele mudou de área, né, professora? Isso. Então, quais os principais campos de atuação da psicopedagogia? Eu vou lá, faço um curso de psicopedagogia, onde é que eu posso atuar? Dentro de uma escola, dentro de uma empresa? Por favor, professora. Isso. Além do trabalho clínico, né, que é o consultório, né, do atendimento direto de pacientes, pode trabalhar em escolas, em asilos, creches, em empresas, hospitais, né? O campo de atuação é bastante grande, porque o psicopedagogo ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, né? Então ele pode ser inserido em vários contextos, né? Então, tem um campo de atuação bastante grande. O que o MEC fala a respeito da participação? Por favor, André, o que o MEC fala a respeito da participação de um psicopedagogo dentro de uma escola? É obrigatória a presença de um psicopedagogo hoje? Em algumas cidades já tem leis que determinam que tem que ter psicopedagogos em escolas, outros estão caminhando para isso, e o MEC tem colocado essa importância do psicopedagogo, porque com ele a gente consegue entender melhor o aprendizado, e aí melhorar também o atendimento em sala de aula, né? Como a gente trabalha com crianças de diversos tipos de aprendizados, porque ninguém aprende igual ao outro, então o olhar do psicopedagogo com essa diversidade consegue trazer metodologias mais adequadas, mais atraentes para as crianças, mais lúdicas, que tragam o desejo e o prazer de aprender. Quer dizer, uma profissão que tem crescido muito. No meu entendimento, vamos dizer, o Unifiel forma quantos profissionais a cada ano? Tem ideia? Ultimamente tem uma demanda um pouco menor, mas assim, tem muitos alunos ainda, né? A gente tem, não saberia dizer a quantidade, né, anualmente, mas a gente tem, é semestral o curso, né? Semestral. É semestral, isso. E uma coisa, uma curiosidade, eu nunca tinha ouvido falar em curso de graduação de psicopedagogia, né? Eu tinha ouvido falar em pós-graduação em psicopedagogia. Como é que funciona isso? O Unifiel é o único? Atualmente é a única instituição que tem o curso, né? Único da onde? Do Brasil. Do Brasil? Nossa, do Que Brasil. coisa. Né? Isso. A gente vê muitos cursos de pós-graduação, né? Então, várias instituições, né, espalhadas aí. Dentro de graduação é a única, né? Nós tínhamos até recentemente, até o ano passado, na Universidade Federal da Paraíba, mas também foi fechada, então é o único que se mantém ainda atuante é a graduação da psicopedagogia da Unifiel. Olha aí, você que atua aqui na região, que mora aqui, que estuda por aqui, veja bem, ó, a região possui o único curso do Brasil, graduação em psicopedagogia. Isso. Então você que tem interesse aí em entrar na área, em atuar na área, presta atenção que está bem mais perto do que você imagina. Hein? E nós temos um grande diferencial que é a nossa clínica, que a gente tem a parte prática incluída no nosso programa de ensino. Quer dizer, além da parte teórica que todo curso de graduação tem, o Unifiel ainda disponibiliza uma clínica. Isso. O que é essa clínica, pessoal?
Então, a Unifiel, ela oferece os 2 cursos, de pós-graduação em psicopedagogia e graduação. Tá. Então, para quem tem formação na licenciatura em outras áreas, né? Então, o que nós temos lá no curso de pós são profissionais vindos da pedagogia, da psicologia, da fonoaudiologia, Tá. que vão complementar com o curso de pós. Tanto o curso de pós como o curso de graduação, nós temos a nossa clínica escola, onde os alunos, né, são estagiários, e eles podem, né, vão para a clínica para o atendimento. Então, Certo. eles recebem os pacientes, fazem o processo de diagnóstico e depois o processo de intervenção, né? Então, eles atuam diretamente. E esse é o nosso diferencial. Ô Flávio, então você que é um aluno, você pode exemplificar muito melhor para a gente. Essa clínica, essa tua atuação na clínica, ela é durante o período de aula? Durante o expediente da aula, vamos dizer assim? Não, é fora do expediente da aula. Tá. Né? A aula é à noite, né? E nós fazemos o atendimento, escolhemos, né, conforme as nossas necessidades e os horários, né? E as necessidades dos pacientes também. Então, a gente faz uma programação, né? O período de diagnóstico, tanto para o período de diagnóstico quanto de intervenção. Então, eu tenho um determinado horário com os meus pacientes, né? E o importante é salientar que nós somos estimulados na sala de aula, levamos o que recebemos na sala de aula para o dia seguinte. Então, isso ajuda muito porque está tudo ainda na memória, está bem fresquinho, e aí a capacidade da gente evoluir junto com os pacientes é muito grande, né? E o que acontece? Se houver a dúvida na intervenção, no diagnóstico, eu vou ter a aula à noite e no dia seguinte reaplicar. Então, é formidável isso, né? Pelo menos para mim, né? Isso, e todos os alunos, eles passam por supervisão. Então, eles não são colocados na clínica para atendimento e sem o suporte, né? Então, eles têm aula com os professores, aprendem as técnicas, as ferramentas para aplicar. Após a aplicação, eles têm também a supervisão, que é o olhar de como eles se saíram. Então, todos os atendimentos são supervisionados. Claro, muito bem. 11 horas, 12 minutos, estamos aqui no Unifiel 60 Minutos, que é um programa que hoje está trazendo um assunto bastante interessante. Eu estou gostando bastante, porque a sociedade, muitas vezes, ela acaba reprimindo ou acaba afastando pessoas com uma certa dificuldade de aprendizagem, né? E aí o psicopedagogo tem uma função importantíssima, porque é ele que vai fazer a aproximação dessa pessoa, vai incluir essa pessoa, né? Que tipo de casos, que tipo de problemas, não sei se é problema a palavra certa, mas quais os tipos de atendimentos que o psicopedagogo pode fazer? Como é que se identifica esse problema e quais são esses casos? Então, nós recebemos muitas indicações, então os pacientes aparecem lá, a grande maioria vindo das escolas, né, indicados pelas escolas, ou professores ou diretores que encaminham esses alunos. Então, o professor na sala de aula pode ser uma escola estadual, uma escola particular, eles identificam que aquela criança ou aquele adolescente não tem uma facilidade de aprendizado, identifica alguma deficiência ali, e aí eles encaminham para a nossa clínica. Hoje a gente tem visto que assim, esse encaminhamento tem vindo até do CAPS. Nós recebemos do CAPS também. Né? Então, a clínica de psicopedagogia, ela está tão conhecida que Só um minutinho, professor, só para identificar para o nosso ouvinte, o CAPS é um serviço municipal mantido pela prefeitura, que é um atendimento psicossocial, né? Um centro de um centro de atendimento psicossocial, de assistência psicossocial, que é um atendimento gratuito, que as pessoas... mais voltados para questões de psicologia e psiquiatria, né? Então, e tem esse encaminhamento. Então, o CAPS também encaminha pacientes para lá. Também encaminha, a gente recebe também outros profissionais encaminhando, então, pediatras encaminhando também para esse atendimento. Andréa, e quais são os principais atendimentos feitos lá? Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down é atendida também pelo psicopedagogo? Quais outros? São vários diagnósticos, né? Porque qualquer momento da vida do indivíduo ele pode ter uma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa que impeça ele de aprender adequadamente. Ou pode ser emocional, situacional, ou pode ser distúrbios que são causados por algum problema neurológico ou
de funcionamento do cérebro em si. Né, alguma coisa adquirida, um acidente, então pode acontecer em qualquer momento da vida. Então a gente tem desde dificuldades de aprendizagem, de troca de letras, né, ou até passa por descalculia, dislexia, autismo, síndrome de Down. O que é a descalculia? É uma dificuldade nas questões de cálculo matemático. Uhum. Né, então alguma coisa que impede ele de entender esse funcionamento dos cálculos matemáticos. Aquele aluno que não consegue ir bem em matemática, dificilmente vai bem. Exatamente. Mas não é como a gente, que alguns que têm dificuldade porque não gosta. É porque realmente tem um problema nesse processo que bloqueia esse aprendizado. Você falou também em dislexia. O que é a dislexia? A dislexia é um problema na leitura. O dislexo, ele tem algumas trocas de letras, ele tem uma dificuldade de compreensão em sequência, e parece que as letras e as coisas escritas ficam dançando na frente dele. Então, tem uma dificuldade de compreensão na hora da leitura. Então, você aí, mãe que está nos ouvindo, ou pai que está nos ouvindo, que percebe esse problema no seu filho, ou mesmo o professor que está nos ouvindo, que percebe esse problema no seu aluno, encaminha para a psicopedagoga para que ela possa identificar melhor esse problema e ajudar essa criança no desenvolvimento, né? Isso, e assim, não é só criança, né? Nós atendemos adolescentes, nós temos jovens, né? Já jovens adultos, né? Que procuram a clínica também. Agora, quando você identifica um problema desse num adolescente, é que ele passou toda a infância dele já com esse problema, ou ele adquiriu depois esse problema de dislexia, de descalculia. O que a gente vê, o que a gente vê é que às vezes assim é uma família que já vem procurando atendimento em vários lugares, desde pequeno, né? Tá. Então passa por vários profissionais e às vezes chega na clínica já assim com a última esperança, sabe, de um acolhimento, né? Então e a gente faz isso. Então, às vezes é um adolescente que já passou por vários diagnósticos, vários processos, vários encaminhamentos, né? Então, pode ser que seja uma coisa mais pontual, mas pode ser que ele tenha uma coisa que já carrega de muito tempo, sim. Muito bem, 11 horas e 17 minutos, nós estamos aqui com o Unifiel 60 minutos, sempre trazendo um assunto de grande interesse para você, falando hoje sobre o psicopedagogo. O que se nota, professoras e o aluno Flávio, é que o jovem hoje, principalmente o adolescente, ele está se voltando muito para a tecnologia que vem do celular, né? Vamos dizer assim, que ele fica horas e horas com a atenção dele voltada apenas para o celular. Me parece que emocionalmente ele vai ficando uma pessoa mais reservada, com dificuldades de comunicação com seus pares ali, com seus amigos e tal. A psicopedagogia pode atuar nesse campo, melhorando a vida desse adolescente? Por favor, André. Pode, desde que esse tipo de comportamento comece a prejudicar o aprendizado dele. Né? Pode ser que esse momento de embotamento, de ficar introjetado em si mesmo, ele evite o aprendizado, ou ele não queira mais aprender por diversos motivos, e aí sim a gente pode entrar com uma atuação. Né? É uma coisa assim bastante complicada, porque a tecnologia ela está presente nas escolas, né? Então cada vez mais se usa a tecnologia para pesquisa, para o dia a dia das escolas. Tem escolas que a grande maioria das disciplinas são feitas já dentro do computador. Né? Então é difícil a gente trabalhar com o que é o limite, né, do que é uma tecnologia saudável, do que é daquela coisa mais da dependência. Sim. Né? Mas a psicopedagogia, né, Flávio? O Flávio teve algumas ideias. Trabalha também com a tecnologia. A gente traz o computador, traz o laptop, traz Pois não, Flávio. E o bom que pode trazer a tecnologia como uma ferramenta, inclusive porque existem diversos aplicativos que são para o desenvolvimento, né? Então a psicopedagogia está também trazendo essa novidade tecnológica para facilitar o aprendizado. Exato. E assim, conforme a nossa necessidade, nós podemos criar as nossas próprias atividades dentro de um laptop ou se aproveitar desses aplicativos que são já para desenvolvimento neurológico. Uma coisa bastante interessante, por exemplo, a população de terceira idade, por exemplo, que está aprendendo a usar tecnologia. Né? Então, a dificuldade grande, por exemplo, era controlar o mouse.
né? Hoje, com a tecnologia touch, né, Sim. é muito mais simples. Então, hoje eles aderiram a essa tecnologia, né? Vamos dizer, as pessoas mais idosas, enfim. Então, e eles estão inseridos até em redes sociais, coisas assim, por conta da tecnologia. Então, a tecnologia, por si só, ela não é ruim, né? Então, a gente tem que saber como utilizar isso de uma forma favorável. Tá. Né? A sociedade ela tem se mobilizado bastante, principalmente nas questões do Down, Uhum. e do autismo. Tem semanas de discussões, simpósios e tal. Existem muitos casos de Down e de autismo dentro da psicopedagogia? Você que atendeu, né? Sim. Pode falar. Sim. Tem muitos casos, né? E como se fala muito, porque a ciência avançou muito. Então, hoje em dia, a gente se fala muito mais coisas, né? Então, você tem TDAH, tem o autismo, né? Isso. Que passou a se chamar TEA, né? Uhum. E a síndrome de Down. E também se descobriu que dentro dessas descobertas existem graus de severidade, né? Então, nenhum síndrome de Down é igual ao outro, nenhum TEA é igual ao outro, nenhum TDAH é igual ao outro. Tá? Então, tem os graus de severidade. Então, como a ciência avançou muito, foram se descobrindo cada vez mais sobre o cérebro, mais sobre transtornos, sobre dificuldades, né? Então, cada vez mais cedo né? também. Cada vez mais cedo. Então, esses pacientes têm aparecido cada vez mais nas clínicas, né? Tá? Então, existe aí, sim, muita demanda para o psicopedagogo, né? Por causa disso, por causa dessas descobertas, né? E é um campo de trabalho, né, que o psicopedagogo pode atuar com facilidade. E é possível que esses acometimentos sejam duplicados no ser? Por exemplo, você tem uma pessoa com Down e ao mesmo tempo ser autista? Sim. Você pode ter essas comorbidades, né, como a gente chama, né? Então, você pode ter uma síndrome de Down acompanhada de um TEA, você pode ter um TDAH acompanhado de um TOD, você pode ter um TDAH acompanhado de um TEA e vice-versa. Você pode... Um monte de letrinha, né? Uma sopa de letrinhas, né? Várias siglas, né? Não, mas é que fica no dia a dia, né? Então, o TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, o TOD é o transtorno obsessivo... Não é todinho, né? Não é o todinho. Não. Transtorno obsessivo dominador, desafiador. Né? Desafiador, né? Então, é um monte de letrinha que às vezes facilita nosso dia a dia, né? Mas as comorbidades podem existir, sim, né? E o transtorno compulsivo? Não existe um transtorno compulsivo também? Existe sim. É uma questão mais emocional, mais tratado pela psicologia, né? Mas dentro do que a psicopedagogia pode atender, a gente consegue acolher também. É legal a gente deixar claro que a psicopedagogia, ela é multidisciplinar, ela trabalha com outras pessoas, ela não trabalha sozinha, né? Sim. A gente conta com fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, neurologistas, psiquiatras, para que a gente possa chegar num plano de ação eficiente e eficaz para esse indivíduo. Quer dizer, esse ser vai ser atendido de uma forma multidisciplinar, abrangendo todos os campos. Se a gente perceber que precisa de uma avaliação psicológica, a gente encaminha. Se precisa de fono, a gente encaminha. Se precisa de uma avaliação médica. A gente fala muito de TDAH, com a questão da Ritalina, então a gente tem que ter a orientação do médico, porque o medicamento é uma coisa séria e precisa ser observada com muita atenção, porque, né, e dando remédio que... Então, tudo isso a gente precisa desses profissionais para que a gente faça uma atuação muito eficaz nesse sentido. Bem, 11 horas 23 minutos, Unifiel 60 minutos, sempre com um assunto interessante. Você que tem perguntas aí pode fazer através do Facebook.com/Unifiel. Bem, os professores aqui em psicopedagogia, eles podem atuar dentro das escolas. Por exemplo, a escola que já tem um psicopedagogo fica muito mais fácil de identificar, já encaminha ali rapidamente e a criança, o aluno já é mais rapidamente atendido. Então, o ideal é que as escolas tenham realmente esse profissional ali dentro já, né? Sim, o ideal seria, né? Eu acho que assim, acho que tem uma questão também do acolhimento dos pais, né? Porque às vezes assim a comunicação de uma dificuldade do filho e tal também precisa ser pensada pelo lado dos pais, né? De como que eles recebem uma notícia dessa, né? Então dentro a família é muito importante aí, né? A família, sim, sem dúvida. A gente estuda muito família dentro do curso, né? Assim, a ideia é que a gente também acolha a família, né? Com toda porque a família pode estar sendo a causadora aí, vamos tocar um dedinho na ferida aí, a família pode ser a causadora dos problemas emocionais Isso.
E sem intenção, né? Deixar claro que ninguém, né, não é intencional, mas às Uhum. vezes causa sim, né? E às vezes assim, a dificuldade de olhar para essa dificuldade, a dificuldade da família, de olhar para a dificuldade daquela criança, Uhum. né? Então também tem que trabalhar com uma aceitação, né, dessas dificuldades, de correr atrás de outros diagnósticos, então, né, dessa equipe de multidisciplinar. Aceitar que o filho não é aquele filho ideal, que aprende tudo direitinho, mas que pode No ter uma ritmo. dificuldade, ou aprender diferente. É, Né? isso. tudo tem Uma coisa lidar que- com a família. Isso, uma coisa que a gente trabalha bastante dentro do nosso curso, dentro do nosso, né, do desenvolvimento do curso, assim, é o ritmo de aprendizagem, né? Então, às vezes, assim, quando a gente vai para o consultório, para a clínica, a gente tem que assim, mudar um pouco o nosso olhar, que às vezes o ritmo, né, de aprendizado de uma criança, ela é diferente. Então, a gente Tá. trabalha muito Aham. com expectativa e frustração, né? Então, que a gente tem que lidar com isso enquanto terapeutas, enquanto nós estamos no atendimento, né? E o bullying, professoras? E o bullying? Ele pode provocar distúrbios nessa criança emocionais que impeçam ela de ter um aprendizado saudável, satisfatório? Sim, se isso tiver comprometimento emocional, e geralmente sim, tem, né? Ela pode impedir, sim, pode causar algum trauma. E isso alguma tem dificuldade. sido frequente, porque o bullying hoje é falado e todo mundo abriu o bullying hoje. Se fala muito mais abertamente, né? A Isso. criança expõe muito mais, o adolescente expõe muito mais isso. Isso facilita até para você identificar. Sim, na verdade sempre existiu, né? Uhum. Se a gente lembrar da nossa infância, nosso Uhum. período escolar, nós vivenciamos isso também. Só que não tinha esse nome, né? Uhum. Ou se tinha esse nome, ele não era tão divulgado como é hoje. Uhum. Então, hoje ficou fácil de levar isso para frente, porque tem um nome, né? Então, todo mundo sabe o que é bullying, ele é forte nesse sentido, todo mundo, criança, adolescente, adulto, todo mundo Uhum. sabe o que é bullying. Então, sim, então hoje é mais fácil de identificar, embora a dificuldade de expor isso ainda, ela ainda é difícil, porque às Sim. vezes tem medo de represálias, coisas parecidas assim, né? Então, ainda tem um conflito grande para identificar, mas um psicopedagogo, por exemplo, dentro de uma escola, ele poderia facilitar esse olhar, né? Nós falamos de criança e falamos de adolescente, mas o idoso também ele pode voltar para a sala de aula e identificar alguns problemas que ele, Sim. como ele nunca, quer dizer, que ele se afastou da sala de aula, muitas vezes por identificar um problema nele mesmo que ele se sentiu com vergonha de apresentar esse problema. Mas o idoso pode voltar e pode também ter um atendimento aí com um psicopedagogo, não pode? Sim, o idoso pode voltar. O idoso, assim, na verdade, ninguém deve parar de estudar, ninguém deve parar de ler. Quanto mais, assim, o exercício do cérebro é o estudo, é a leitura. Então, todo idoso, qualquer pessoa, pode voltar para uma sala de aula. O que vai acontecer? Nós, pensando biologicamente, nosso cérebro, a partir dos 40 anos, ele vai entrar, a partir dos 30, 40 anos, ele começa a entrar em declínio. Isso é igual para todo mundo. Sim. Tá? Então, essa pessoa que volta para a sala de aula, ela vai acontecer o quê? Ela vai criar outras ligações, os neurônios irão criar novas conexões, e isso, com o passar do tempo, ele vai começar a sentir uma facilidade, porque ele vai começar, o próprio cérebro vai colocar ligações que ele pode fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, no tempo de adolescência, com outras ligações. Então, isso é importante que realmente a pessoa Essa não pare. estimulação, né? Isso, É uma estimulação, manter né? estimulado. O estudo é um estímulo para o cérebro. Então, assim, independente da idade, todo mundo pode. E se a gente pensar que a expectativa de vida hoje ela é bastante ampla, né? Hoje é fácil a gente encontrar centenários, vamos dizer assim, né? Pessoas chegando aos 100 anos, né? Então, como manter esse cérebro ativo, como se manter ativo, né? Porque a medicina, ela cuida da parte biológica, né? Da saúde biológica, vamos dizer assim, né? Agora, então, como manter essa mente saudável, né? Esse funcionamento saudável. E também como aprender novas formas de viver a vida, né? Uhum. Quando a gente vai aumentando a nossa idade, a gente também vai adaptando o corpo para outras coisas, né? Uhum. Para as nossas limitações. Então, aprender coisas novas também. Né? Então, a gente tem que estar... Muito bem, 11h29, nós vamos a um rápido intervalo, mas antes disso, mandar aqui um abraço para o Alexandre Moraes Correia, que está nos assistindo pelo Facebook e outras pessoas também assistindo. No próximo bloco, nós temos perguntas de ouvintes. É aqui o Unifiel 60 Minutos, falando hoje, então, sobre o psicopedagogo.
Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho, a casa retorna. E nós estamos de volta, né Manuel? Na Nova Difusora. A partir das 6 horas da manhã, prepara um cafezinho quente para nós e estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade, todo teu calor, mataria a sede deste louco amor. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, 11 horas 33 minutos, estamos de volta com o Unifiel 60 minutos, hoje falando sobre o psicopedagogo. Temos perguntas aqui e vindas pelo Facebook. A Ana Paula Herbitz quer saber se existe idade ideal para tratamento em psicopedagogia. Na verdade, assim, o que a gente costuma ver é que, assim, a partir da criança indo para a escola, né, que ela vai ter contato com um aprendizado mais formal, vamos dizer assim, Início da alfabetização. Início da alfabetização, ela costuma aparecer mais nas clínicas, né? Mas alguns já são desde pequenos, né, identificados e então podem procurar ajuda. Mas o que a gente, na nossa clínica, que a gente costuma ver é a partir da escola, da idade escolar. Tem uma pergunta aqui, talvez não esteja tão ligada à psicopedagogia e mais à psicologia, mas como vocês também são psicólogas, isso. A Eliane Quiregian pergunta, por que a depressão tem se tornado tão frequente entre os jovens, entre os adolescentes? Por favor, Andréa. Porque hoje em dia tem muita pressão e muita necessidade de querer o melhor, né? Os pais acabam buscando as escolas que têm um desempenho melhor, que têm uma resposta melhor em vestibulares, são mais cobrados, a sociedade cobra profissionais bem melhor formados, e isso acaba deixando de olhar para o indivíduo como um todo. O lado emocional, o lado do prazer em aprender, o lado do que eu quero fazer. Então a gente até trabalha em orientação vocacional um pouco isso, o desejo em que você se sente bem fazendo. Então, às vezes, isso torna a pessoa uma pressão tão grande que eles acabam se fechando, se
tornando mais depressivos, e aí pode levar mais nessa fase, né? Então, é um momento de escolha, é um momento de decisão de vida. É muita pressão, né? É muita pressão, é uma né? fase muito difícil. Tem a questão dos hormônios também, tem tudo envolve Isso, nessa acho fase, que tem a né? questão de fazer parte de um grupo, sabe? O adolescente ser aceito por esse e grupo. ser aceito pelo grupo, então isso também é bastante comum no adolescente, no jovem, né? Então ele fazer parte de um, né? Então assim, ele estar dentro de um contexto de grupo, de social, né? Isso também é importante. E sai de uma fase que é infantil para uma fase adulta que tem outros tipos de exigência, então é uma fase bastante complexa. Né? Mais perguntas aqui. O Lúcio Pereira quer fazer faculdade, tem 40 anos, mas sente dificuldades em decorar. O que fazer? Eu acho que é naquele momento do vestibular, que vai prestar vestibular, né? E tem que decorar para poder entrar para fazer faculdade, né? Bom, fica para ele aqui então o meu exemplo. Exato. Né? Eu tenho 51 anos de idade, eu entrei na Unifiel, eu estava com 49, 50. Você entrou na Unifiel para fazer psicopedagogia com 49 anos. 49 anos. Então, claro que senti dificuldade e para poder acompanhar os outros alunos, né, com em torno de 20 anos, 22 anos, claro que eu senti dificuldade, mas o próprio curso é um curso assim, que nos dá a possibilidade de nos conhecermos, de criarmos ferramenta para que nós possamos melhorar. Então, assim, uma vantagem desse curso, né? Mas, assim, consegue sim. Vale a pena. Vale a Lúcio, pena. eu vou dar Eu também queria complementar. uma sugestão para o Lúcio. Lúcio, se você acha que essa dificuldade sua te impede e que está muito difícil, procura ajuda. Vá a um psicopedagogo, procura um especialista na área de aprendizagem, que talvez você consiga ferramentas que te facilitem esse estudo. Eu acho que assim, quando a gente tem um pouco mais de idade, as nossas escolhas elas acabam sendo mais assertivas, né? Então, às vezes com 17 anos, a gente não tem muita noção do que a gente quer para o futuro, né? E fazer acaba agindo por impulso, muitas vezes? Ou aquilo que a gente gosta naquele momento. Então, quando a gente escolhe fazer uma faculdade com mais idade, né? Claro, vai ter uma dificuldade como qualquer outro, claro, né? Qualquer outro adolescente, jovem que entra na faculdade. Mas é uma escola mais assertiva, então você vai fazer com muito mais prazer, muito mais vontade. Então, assim, eu acho que é super válido, né? Assim, a não desistência, vamos dizer, do Lúcio, né? E correr atrás, porque ele, com certeza, ele vai ser um dos alunos mais dedicados ao curso. O exemplo é o próprio Flávio, né? A escolha do Flávio não foi à toa para estar aqui, justamente disso, né? Então, assim, a qualquer momento você pode retomar uma outra profissão, recomeçar, entende? Eu acho que acho que o exemplo do Flávio ele é bastante interessante. E falando sobre o curso, a Isadora Quintanilha quer saber, Flávio, quais as disciplinas tem o curso e quando que se pode começar a estagiar? Bom, o estágio é a partir do segundo semestre, tá? Com o estágio institucional, que é um estágio apenas de observação. O psicopedagogo, o aluno, não vai interferir em nada, é só um estágio de observação. E daí ele vai evoluindo, tá? As disciplinas, não sei se vou lembrar de todas, mas ajuda, tem psicologia, orientação vocacional, biologia, intervenção clínica, diagnóstico, antropologia, que mais? Anatomia, neuroanatomia, neuropsicologia, neurofisiologia, né? E gerontologia também. Gerontologia, que mais? Quer dizer, bem completo, bem completo. Assim, são 3 anos, né? Então, são diversas matérias e cada uma assim, vai tratar de um assunto, porque tem como você tem que olhar o ser global, você não pode olhar ele apenas pelo lado psíquico, você tem que olhar ele como biológico, social e psicológico. Então, todas as matérias estão voltadas para isso. Então, você vai conhecer a pessoa tanto no seu biológico quanto no seu psicológico. Isso. Então, é importante dizer que assim, a gente está lembrando todas porque são 3 anos de curso, tá? Então, são 6 semestres, né? Então, a cada semestre, essas disciplinas, elas mudam, né? E algumas têm a complementação, têm a continuidade, mas é um curso bastante rico de disciplinas mesmo. Né? A Andréia Cadma tá mandando um beijão para as excelentes professoras da
da Unifiel aqui. Um beijo para você também, Beijo. Andréia. Muito Beijo, obrigado. Andréia. Beijo, Andréia. Obrigado pela Ele não mandou um beijo participação. pra mim, por quê? Você é colega? Exato. Pessoal, então, vamos falar um pouquinho a respeito da clínica. Eu estou lá numa escola, eu sou um professor, eu detecto um problema num aluno meu e quero encaminhar esse aluno para a clínica de psicopedagogia do Unifiel. Como é que eu faço e o que esse aluno vai ter de atendimento lá? Isso, geralmente vem com um documento da escola de encaminhamento, né, que esse encaminhamento ele pode ser feito por telefone ou presencialmente, né, então, geralmente as mães aparecem lá, ou elas ligam também para fazer esse agendamento. E aí a gente tem uma demanda muito grande de pacientes. Então a gente tem uma lista de espera. A gente tem uma lista de espera. Essa lista de espera, às vezes ela anda, não tem uma sequência, porque às vezes a demanda maior dos estagiários é para tarde, então, né, mas entra numa lista de espera. Porque, infelizmente, a gente tem um número grande de gente esperando e um número reduzido para a quantidade de pessoas que a gente gostaria de atender. Para entrar em contato com a clínica, como é que eu faço? Então, o telefone da clínica é 3681-3951. 3681-3951. Agora, em julho, está de férias, a gente volta em agosto, né? Então, a partir de agosto, pode começar esses agendamentos, ou comparecer, né, presencialmente lá para fazer agendamento. O endereço é a Avenida Franz Voegeli, 975. Franz Voegeli 975. Ali na Vila Yara. Na Vila Yara. Isso, fica em frente ao Pet Park. Em frente ao Pet Park, do lado da Citroën, que é a agência de carros. Muito bem. E estando lá na clínica, sendo aceito o caso, você tem que aceitar o caso, ou nem todos os casos são aceitos? Passa por uma triagem, né? Isso. Mas geralmente a gente acolhe todos os atendimentos. A gente já faz uma avaliação, que tem um processo, né? São etapas, são vários testes, várias avaliações. Que é o processo diagnóstico. E aí, no final, levanta-se as hipóteses diagnósticas, e aí que vai se encaminhar ou para o psicopedagogo mesmo, ou para outra necessidade que ele venha apresentar. Se a gente detectar que não é psicopedagogia, a gente encaminha para outro serviço. E qual o período que o paciente fica na clínica? Ele vai lá, ele tem um atendimento, vamos supor, de 1 hora? De 1 hora. E esse atendimento, ele vai de quando a quando? Quando que ele tem alta desse atendimento? Ou vocês não dão alta para esse atendimento? Então, o processo, geralmente é semestral, né? Então, assim, o processo de diagnóstico é um semestre, depois a continuidade do atendimento de intervenção, o paciente ele pode ficar com a gente até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, isso, esse é o processo. Então, assim, o que a gente tem feito é o mesmo estagiário, né, o mesmo aluno que fez o processo diagnóstico, fazer uma intervenção posteriormente, né, porque já criou um vínculo, já tem um entendimento, já sabe como que é esse paciente, então ele faz a continuidade do tratamento. Sim, pode ter alta, ou pode continuar com a gente por mais tempo, ou encaminhar para outro profissional. Tem um custo? É gratuito. É gratuito, totalmente gratuito. Nem inscrição, nem nada. Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Olha aí, pessoal, então é uma excelente oportunidade para você que está procurando um atendimento, ou às vezes tem dificuldade, convênio não cobre isso e aquilo, né? Isso. Então nós temos um atendimento em psicopedagogia dentro do Centro Universitário Unifiel, que fica ali na Vila Yara, e você pode ligar para lá para ser atendido na clínica. Qual o telefone, mais uma vez, professora? 3681-3951. É importante falar que, assim, a gente não atende só o pessoal de Osasco. A região toda. Nós temos pacientes de Itapevi, Jandira, Carapicuíba e alguns bairros de São Paulo, inclusive. E a clínica funciona durante todo o dia? Os agendamentos das 8 da manhã? Das 8 às 18 Não. Às 18 e 18h30. Das 8 às 18h30 podem ser feitos esses agendamentos, né? Isso. Unifiel, 60 minutos, 11 horas e 44. É um assunto muito interessante para mim, tem sido um privilégio estar aqui ao lado de vocês para falar bastante a respeito desse assunto da psicopedagogia dentro da vida da pessoa, né? Porque as famílias, antigamente, né? As famílias escondiam os problemas, né, emocionais das outras pessoas, né? Exatamente. Não abriam para a sociedade a questão do Down, a questão de outras
moléstias, aí se pode ser, não é uma moléstia, né? É um problema emocional, mas e hoje está mais fácil de identificar isso e a atuação de vocês fica melhor, não é isso? Eu acho que precisa se livrar do preconceito, né, e buscar ajuda, né? Eu acho que a família inteira... Existe um preconceito grande aí. Existe ainda, né? Muito diminuído do que era no passado, mas ainda assim enfrenta-se preconceitos, né? Uhum. Pois não, professor? Não, eu ia falar porque a gente idealiza muito, né, o que a gente vai ser na vida, o que os filhos vão ser. E às vezes uma pequena dificuldade pode trazer um certo envergonhamento, né? Projeta então, muito, né? Vai projetando muito, tem muita expectativa. E a gente tem casos que dão super certo, né? A maioria dá super certo. E a gente tem que buscar ajuda, assim, não ter vergonha. E quando a gente não tem vergonha, a gente encontra o caminho, né? Eu acho ainda, não sei se vocês têm a mesma opinião, eu acho ainda que a família cobra muito da criança e do jovem. Sim. Ele vai ter que ser sempre o melhor, vai ter que passar nas faculdades públicas, porque são gratuitas, então existe aquela cobrança muito frequente. Exato. Isso até dificulta, cria um bloqueio, não é isso? Acho que assim, a gente vê muito, né, a idealização das famílias, né, e às vezes assim, a continuidade, porque o pai é advogado, o avô era advogado, então também tem que ser advogado, e às vezes o jovem não quer ser advogado, ele quer ser qualquer outra coisa, né, então, e às vezes por conta dessa questão de gerações aí, ele acaba sendo uma pessoa frustrada, vamos dizer assim, na profissão, sei lá o que, né, porque não foi uma escolha dele, né, então tudo isso gera uma pressão no jovem, sim, que precisa ser revista, né. E a partir do curso de graduação, existe a pós-graduação em que ele pode se especializar em cada um desses problemas, é isso? Como é que funciona a pós-graduação em psicopedagogia? A pós-graduação em psicopedagogia a gente tem muito aluno de pedagogia, psicologia, fono, letras, a gente tem alguns casos. Então, é um aperfeiçoamento para dar condições ao pedagogo nessa parte de até detectar essas dificuldades enquanto professor. Muitos são professores de sala de aula e vão buscar esse apoio, essa formação, e aí acabam se apaixonando e acabam indo até para a clínica também. Mas é um processo de continuidade. Quem faz a graduação em psicopedagogia vai buscar outras especializações, uma psicomotricidade, uma gerontologia, aí diversifica mais o processo de pós-graduação. Quer dizer, a participação do professor em sala de aula para detectar esse tipo de dificuldade do aluno é muito importante, porque ele pode deixar passar aquele problema, ele está com dificuldade mesmo e deixa e dá lá a nota baixa, muitas vezes retém o aluno, reprova o aluno, sem se preocupar que pode existir um problema maior por trás daquilo, né? Então, a participação do professor é fundamental. Geralmente é o professor que identifica, é o primeiro que identifica alguma coisa, tirando as questões de família, né, que já vem desde o nascimento, é o professor, às vezes, é o primeiro a identificar alguma dificuldade. Temos mais participação aqui de pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, Gerosina, acho que é isso, Gerosina Matos. Vamos ver a pergunta dela. Percebo que na pré e na adolescência é o momento que o jovem mais perde interesse pelos estudos. Como estimular esses jovens? E aí, professores, como estimular o jovem a estudar? Justamente na pré-adolescência e na adolescência. Porque assim, nessa idade, né, outros interesses começam a surgir também, né? Então, assim, dentro de um contexto de escola, eu acho que a escola ela tem que estar atenta a tudo isso mesmo, como diversificar a atenção, gerando desafios para esses jovens, né? Alguma coisa assim, tornar o assunto interessante, porque a questão hormonal do adolescente, ela é bastante forte nesse sentido, então ele dispersa energia mesmo, é comum da idade, né? O que a gente precisa é que ele retome a atenção para isso, né? Muito se comenta que a sala de aula de 1900 é a mesma sala de aula que hoje, 2018. E a tecnologia, a sociedade evoluiu demais. Você pega um carro de 1900 e um carro de 2018, ele é completamente diferente, muito mais moderno, adaptado às condições, ao meio ambiente, a tudo, né? Mas a sala de aula permanece daquela mesma forma. São várias cadeiras em que os alunos ficam de frente para o professor, existe um professor e o quadro negro,
que ele vai lá dando as explicações dele. Então, acho que uma revolução na educação deve existir também para estimular esse aluno, né? Ainda hoje a gente tem muita escola com esse viés, como que eu não queria dizer tradicional, mas que ainda coloca o aluno sentado na cadeira, um atrás do outro. Mas por que é importante ter o psicopedagogo até na escola? Para buscar formas mais lúdicas, formas mais interessantes, formas que desafiam o aluno a buscar o seu conhecimento, não ficar só naquela coisa que o professor transmite e a gente recebe. Não é isso que principalmente o psicopedagogo acredita, né? A gente acredita que o indivíduo ele é um ser aprendente, ele busca o aprendizado dele também. Então a gente tem que estimular isso. E hoje a gente não vê muitas escolas nesse sentido. Né? E é que acaba trazendo muitas dificuldades, falta de interesse em aprender, falta do desejo, porque uma coisa que é chata, ninguém tem vontade mesmo de fazer. Então, a gente busca muito orientar e trabalhar em cima disso. A questão é estimular o desejo, tornar as coisas mais interessantes, buscar o lúdico, né? Tem tanto material lúdico que a gente pode mesmo construir, não precisa nem comprar, né? Exato. A gente trabalha muito essa questão da construção do material. Então, é trazer essa educação mais prazerosa, mais gostosa, que desafia o aluno mesmo, porque aí ele vai se sentir empoderado para buscar o próprio conhecimento. Né? Agora, e os casos de sucesso? Nesse 1 ano e meio que o aluno vai passar lá com vocês na clínica, vocês conseguem apontar casos de sucesso que depois desse período o problema foi minimizado? Sim, temos vários relatos, né? De pessoas que trazem, às vezes, um sobrinho, que olha, o meu filho, quando era criança, passou aqui e deu certo com ele, então agora encaminhou para outra. Então, assim, a gente tem vários relatos de sucesso, né, de melhorias mesmo, tanto que as escolas continuam mandando, né, então assim, a gente vê que funciona dentro das escolas, tanto é que as escolas, né, todo ano, elas encaminham novos pacientes para lá, porque os que passam com a gente e depois voltam para a escola, eles têm uma melhoria. Que ótimo. Né? É sentido isso. Agora, vamos falar um pouquinho então da profissão, das dificuldades da profissão do psicopedagogo, né? O mercado de trabalho está bom? Existem vagas bastantes ou medianamente bem aí para o psicopedagogo? E qual a média salarial desse profissional? Assim, como é uma profissão relativamente nova, inserida no contexto, né, de vagas, vamos dizer assim, o que a gente vê, a necessidade é dentro de ONGs, né? ONGs recrutam muito psicopedagogos. Terceiro setor aí? Terceiro setor, isso, então a gente vê uma demanda grande. Algumas clínicas também recrutam esses profissionais, e a grande maioria vai para a área clínica mesmo. Clínica particular. Vai para a clínica, vai montar... monta uma clínica. Isso, vai trabalhar com algum outro profissional, um psicólogo, né, um fono, uma fonoaudióloga. E vai ficar rico. Olha, então essa é uma questão bastante relativa, né? Acho que a gente tem assim como profissional liberal de uma maneira geral, cobra de tudo, né? Vamos dizer assim, tem os que aceitam valores menores e outros maiores. Então, tudo é questão de negociar. Da região que você trabalha. Da região que você trabalha, né? Agora, dentro de ONGs, o salário é em torno de R$1.500, R$2.000. R$1.500, R$2.000 para fazer os atendimentos ali dentro da ONG. Isso assim, é um trabalho inicial, um contrato inicial, né? Porque você perguntou valores, então se eu pudesse chutar um valor, na verdade eu conheço alguém que começa nesse valor. Né? E para iniciar esse valor. Agora, dentro do seu consultório, você vai montar, né? Você tem que fazer uma pesquisa de região, mercado, para poder estar dentro do que o... Vocês já viram falar em concurso público para psicopedagogo? Sim. Existe concurso público? Existe. Do que? Do Estado? Não. Das prefeituras, né? Das prefeituras. Algumas prefeituras, elas lançam concurso para psicopedagogos. Quer dizer, que é uma profissão que já está sendo bem aceita, bem acolhida pelo mercado. Sim, então, né? sim. E além do que tem agora os hospitais, que tem alguns que trabalham com psicopedagogo, e também tem eu não sei se fala asilo, como que chama hoje, muda sempre o nome, que cuidam de idosos também. Isso. Muito bem. 11h54, estamos chegando ao fim do nosso programa. E foi um prazer muito grande estar aqui com as professoras André, professora Márcia, o aluno Flávio, que daqui uns dias também vai ser
vai ser Daqui a um ano. professor, vai ser um Psicopedagogo. psicopedagogo Daqui a um ano. e vai poder clinicar e ajudar muita gente, como já tem feito. Eu agradeço mais uma vez imensamente a presença de vocês aqui e só falar do vestibular, do Unifiel, que agora o vestibular julino, né? Em julho, dia 14 de julho, vestibular agendado e várias possibilidades de bolsa. Entre Isso. no site e faça agora mesmo a sua inscrição. unifiel.br para você fazer o vestibular junino e também para cursar psicopedagogia, que tem Isso. vestibular para psicopedagogia. Sim, isso aí. Um abraço a todos, então, e até amanhã com mais um Unifiel 60 Minutos.